aí galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui que a gente quer apresentar a nossa videoaula com uma breve explicação das questões da política externa que ocorreram no Segundo Reinado. E com uma dessas questões nós podemos citar as questões Christie, que foram confrontos diplomáticos entre Brasil e Inglaterra. Bom, então, como dito na introdução, a gente vai falar sobre o Segundo Reinado, mais especificamente sobre a política externa desse Segundo Reinado. E para começar, a gente vai tratar das questões Christie. Os antecedentes das questões Christie foram, primeiramente, a Lei Bill-Aberdeen, foi uma decisão do parlamento inglês que determinava que seria pirataria o tráfico de escravos no Atlântico, certo? A Lei Bill-Aberdeen na Inglaterra gerou uma pressão sobre o governo brasileiro que teve que aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia então que ficaria, a partir daquele momento, proibido o tráfico de escravos da África para o Brasil, certo? E a última questão dos antecedentes da questão Christie foi o naufrágio. Primeiramente, essa questão do naufrágio foi no embate entre Inglaterra e Brasil, onde a Inglaterra acusa o Brasil de um roubo de cargas. O Brasil, por sua vez, sente-se ofendido e, de acordo com uma bagunça que os marinheiros ingleses estavam fazendo no porto do Rio de Janeiro, o governo do Brasil acaba prendendo esses oficiais da Inglaterra. A Inglaterra, por sua vez, tendo sofrido um roubo de cargas e acusando o Brasil, e ainda mais tendo seus oficiais presos na cidade do Rio de Janeiro, acaba solicitando um pedido de desculpa e exigindo uma indenização. Só que o que acontece? O imperador brasileiro Dom Pedro II paga a indenização que a Inglaterra estava exigindo, mas ele não tem pedido de desculpa porque ele queria que esse caso fosse julgado. E o rei Leopoldo II da Bélgica acaba arbitrando a questão a favor do Brasil, fazendo com que a Inglaterra tivesse que fazer esse pedido de desculpas. Bom, então nós vimos os antecedentes para as questões Christie e agora a gente vai tentar entender como que ela aconteceu de fato. Então, o que foram as questões Christie? Foram uma série de conflitos diplomáticos entre dois países, Brasil e Inglaterra, motivado pelos antecedentes que a gente já comentou. E as consequências das questões Christie foi o rompimento das relações entre os dois países por 2 anos. Após as questões Christie, ocorreu um segundo fato que influenciou muito na política externa do Segundo Reinado. Isso foi a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Então tá bom, vamos falar um pouco sobre as causas da Guerra do Paraguai. O Uruguai era formado por 2 partidos na época, o Partido do Blanco e o Partido dos Colorados. O Partido do Blanco era apoiado pelo Paraguai e o Partido Colorado é apoiado pelo Brasil. Na época, o Partido Blanco conseguiu o poder, o que deixou o Brasil revoltado, pois ele não deixou o Brasil navegar nos seus navios e comercializar pelo Rio da Prata. Com a revolta do Brasil, o exército brasileiro foi até o Uruguai e tirou o Partido Blanco do poder e colocou o seu próprio partido, o Partido Colorado. Então agora vamos falar sobre o Paraguai. O Paraguai estava sendo governado pelo ditador Solano Lopes, que tinha ideias expansionistas. Visto que o exército brasileiro estava dentro do Uruguai, Solano Lopes viu uma brecha para ir atacar o Brasil. O Paraguai, para chegar no Brasil, precisava passar pela Argentina. Solano Lopes pediu para a Argentina um caminho para chegar até o Brasil. A Argentina não aceitou esse pedido, então eles criaram a Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Então a Inglaterra percebeu que o Paraguai estava se desenvolvendo economicamente muito rápido, estava quase virando uma potência. Então ela resolve financiar a Tríplice Aliança de Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E consequentemente o Paraguai perde. A Guerra do Paraguai causou algumas consequências para o Brasil. Uma delas foi a profissionalização do Exército. Devido à grande efetividade do Exército na Guerra do Paraguai, aconteceu a profissionalização. Então, tanto escravos quanto brancos começaram a receber do governo para participar do Exército. Outra questão foi a questão abolicionista. Os escravos ganharam liberdade após a guerra e com isso queriam a liberdade para sua família também. Então, desse jeito, decidiram que queriam ser abolicionistas para conseguir liberdade não só para eles, mas também para sua família. Eles também não tinham muita participação política, por isso viraram republicanos. Houve também o aumento da dívida externa, porque a Inglaterra ajudou o Brasil na Guerra do Paraguai com armamentos, então a dívida externa aumentou. Houve também consequências para o Paraguai, e
Já que o Paraguai não se deu bem na guerra, boa parte da sua população acabou sendo dizimada. Então, galera, essa foi nossa videoaula. Nós explicamos um pouco da política externa do Segundo Reinado, citando as questões críticas à Guerra do Paraguai. Espero que tenham gostado. Valeu!